Levanta tuas mãos onde você está. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos inspire, para que Ele nos dê sensibilidade, discernimento, para comunicar aquilo que Ele deseja que comuniquemos, e que o teu coração esteja realmente aberto, teu coração esteja desarmado, suas motivações estejam alinhadas com a vontade de Deus, para que a palavra possa cair e produzir aquilo que lhe apraz, como diz as Escrituras, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. Pai, te damos graças, bendizemos o teu nome, por estarmos congregados mais uma vez. Louvamos ao Senhor pelo teu Espírito que reside em nós, e isso faz toda a diferença, Senhor. O fato do teu Espírito Santo residir em nossas vidas, isso estabelece para cada um de nós um diferencial que não se compara com nenhuma condição na face da terra, Pai. Nós somos os teus filhos, fomos regenerados, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, Deus, e não é por mérito nosso, foi por tua graça, pelo teu amor, e nós queremos te agradecer pela condição, pela posição que o Senhor nos colocou um dia, e pela forma tão carinhosa, tão amorosa, com que o Senhor tem nos guardado, tem guiado nossos passos a cada dia, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, um Deus de toda graça, um Deus misericordioso, que tu possas falar ao nosso coração nessa noite, que no nome de Jesus Cristo, Senhor, não haja impedimento, não haja barreira, mas que a tua palavra, no nome de Jesus, venha e alcance os corações aqui, Senhor. Que ela produza vida, que ela produza fruto, que ela produza resultado, que no nome de Jesus, toda objeção, toda barreira seja repreendida em nome de Jesus. Tu és o Senhor, tu reinas de forma soberana e absoluta, e nós declaramos a ti a plenos pulmões: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É o nosso anelo, é o nosso clamor a ti, em fé, em nome de Jesus, Senhor, para a tua honra, a tua glória, Senhor, e para louvor do teu santo nome. Amém, amém, Senhor. Pode se assentar, queridos. Graça e paz para o teu coração, uma boa noite. Você recebe aí no nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom podemos estar novamente congregados, juntos. A Bíblia diz que quando estamos juntos, o Senhor ordena a sua vida e sua bênção. Há uma bênção o fato de estarmos congregados, estarmos juntos, no nome de Jesus. Bom, queridos, em algumas conversas que eu tive essa semana, eu fiz menção de um assunto que eu compartilhei há um tempo atrás, e eu entendi, lógico, que precisava recordar essas verdades hoje, ou parte dessas verdades. Hoje, eu creio que nós precisamos agir com sabedoria. É o momento que passamos, e quando eu me refiro a agir com sabedoria, os momentos que nós passamos, principalmente momentos adversos, eu complemento com uma frase que você já conhece, uma frase que diz que nós precisamos ser realistas sem sermos pessimistas, amém? Precisamos ser realistas com os momentos que passamos, as adversidades que enfrentamos. Precisamos ser realistas, mas jamais termos um coração pessimista. E quando eu digo ter um coração pessimista, é o mesmo que dizer de nós olharmos para o passado e deixarmos de fazer aquilo que Deus deseja que façamos no presente. Isso é falta de sabedoria, né? Quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para as circunstâncias, principalmente para o passado, nos prendemos nele e deixamos de fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça no presente. Há um texto em Eclesiastes 8:5, eu vou ler dois textos, mas você pode abrir em Abacuque 3:2, mas Eclesiastes 8:5 diz que o sábio conhece o tempo e ele conhece o modo, ok? Repita comigo, quando você abra Abacuque aí, por favor, Abacuque capítulo 3, verso 2. Esse é o texto central da nossa reflexão. Abacuque 3, o verso 2.
precisamos ser realistas, sem sermos pessimistas. Temos que aprender a olhar para o passado, olhar para as circunstâncias, sem deixar de fazer o que Deus quer que a gente faça no presente. Amém? Já citei Eclesiastes 8,5, você não precisa abrir, é o texto que diz que o sábio conhece o tempo, conhece o modo. E Abacuque 3,2 diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na sua ira lembra-te da misericórdia. Até aqui tá bom. Esse texto é parte de um clamor do profeta Abacuque, e é um clamor com um conteúdo específico. O profeta Abacuque, nesse versículo em específico, nós percebemos que ele clama por um reavivamento, ele clama por um reacender de chama. E o reavivamento, como já também temos falado aí por esses dias, reavivamento é uma retomada de posição. Reavivamento é acender de novo. Reavivar é voltar a brilhar, restaurar o primeiro amor, restaurar aquela fé que nos mantém vivo, aquela fé que nos mantém em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Reavivar é reacender, é voltar a brilhar, é nós não sermos paralisados ou destruídos pelas adversidades ou pelas circunstâncias, porque nós começamos a perder o brilho, nós começamos a apagar, nós começamos a perder o ânimo, quando nós somos afetados de alguma forma pelas adversidades, quando nós somos paralisados pelas circunstâncias da vida. Há um salmo que eu gosto muito, dentre tantos outros, mas o Salmo 119, verso 90, diz assim, diz que a fidelidade do Senhor, ela se estende de geração em geração, independente de tempo, independente de épocas, independente de circunstâncias, independente de sentimentos, o Senhor segue sendo Deus. Nada disso, absolutamente nada, muda o que Deus é e o que Deus pode fazer. De geração em geração, a fidelidade do Senhor, ela se estende, ela permanece firme, porque Deus é um Deus que não muda. O profeta Elias, esse profeta conhecido de todos nós, ele teve um momento de sua vida, eu não vou só para lembrar, mas o profeta Elias, ele teve um momento da sua vida onde ele foi abatido, ele foi paralisado pelas suas aflições. Eu diria com mais clareza que num determinado momento da vida do profeta Elias, ele considerou as suas aflições muito maiores do que o cuidado e do que a fidelidade de Deus. Isso está registrado em 1 Reis, no capítulo 18. Você vai perceber ali que Elias, ele fugiu. Elias, ele se encheu de autopiedade, de autocomiseração. Você vai ver ali também no texto que Elias ainda cometeu um erro maior, porque ele julgou Deus de ter abandonado, achou que Deus o tinha deixado de lado, que Deus tinha abandonado. E quando Deus fala com Elias, naquele momento, dentre outras verdades que Deus falou para Elias, ele o surpreendeu dizendo: Elias, olha, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram a Baal e nem beijaram os seus pés. Quando Elias estava cego, consumido pelas circunstâncias, pelas aflições, considerou suas angústias, suas aflições muito maiores do que o próprio Senhor, e ele, naquele momento de angústia, ele julgou que Deus o tinha abandonado, que ele estava sozinho. E quando Deus fala com ele, dentre outras verdades, está lá no registro, desde o capítulo 17 até o 19 de 1 Reis, Deus diz para ele: Elias, eu reservei 7.000 para mim, 7.000 que não se corromperam, 7.000 que não se ajoelharam diante de Baal e também não beijaram
os seus pés. Muitas das vezes nós somos assim como Elias. Nós permitimos que as circunstâncias, nós permitimos que os problemas, as aflições que passamos, que tudo isso anule a fidelidade de Deus. Deixamos de ver Deus como Deus, deixamos de olhar para Deus e ver que Ele é poderoso para fazer, independente daquilo que a gente esteja passando, ou daquilo que a gente esteja sentindo. Os nossos sentimentos, as circunstâncias adversas, elas não podem anular aquilo que Deus é e aquilo que Deus pode fazer. Tudo que Deus tem falado ao nosso respeito, todas as promessas que Deus tem deixado, Ele é poderoso para cumprir, amém ou não amém? Deus nunca deixou de ter testemunho na terra, nunca deixou de ter. E às vezes nós olhamos a nossa volta e achamos que Deus caminhou, que Deus mudou um pouco, mas Deus nunca deixou de ter testemunho na terra. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus, e nós precisamos agir com sabedoria. Os momentos difíceis que passamos, precisamos agir com sabedoria, no sentido de não permitir que o estamos passando, as realidades difíceis que estamos passando, nós não devemos de forma alguma termos um coração negativista, um coração pessimista. Nós precisamos saber nos posicionar, interagir em cada tempo que nós passamos dentro da vontade de Deus. O profeta Abacuque, nesse versículo que nós lemos, ele especifica o momento que devemos clamar, que devemos buscar a Deus. Ele fala exatamente qual o momento, qual o tempo em que nós precisamos erguer um clamor ao Senhor, onde nós precisamos buscar a Deus com intensidade, precisamos buscar a Deus com força. O profeta Abacuque fala no decurso dos anos, ele diz: Senhor, tenho ouvido, ó Senhor, suas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Então, o que ele está dizendo aqui nesse versículo, ele está mostrando, ele está especificando o momento em que nós devemos clamar ao Senhor, em que nós devemos buscar ao Senhor. Ele está dizendo no decurso dos anos. Decurso dos anos significa no meio do caminho, no meio da jornada, onde nós já avançamos aí alguns quilômetros. Então, no meio desse processo, ele está dizendo que é nessa hora que nós temos que buscar ao Senhor. Há um ditado que diz, você deve ter falado ele também, conhece. Há um ditado que diz que no princípio tudo são flores, no princípio tudo é bom, no princípio tudo é maravilhoso, no princípio tudo é bênção, ninguém vê defeito. Mas o tempo ele corre, o tempo ele passa. Nós poderíamos fazer várias analogias. Eu vou pegar aqui um exemplo mais clássico, que é o exemplo da vida conjugal. Aquele início da vida conjugal pós-lua de mel, não se vê problemas. Como diz aí a frase, é só love. Retorna-se da lua de mel, abre-se presente, desfruta da casa nova. Aquele processo que quem casou já vivenciou. Não tem problema. Não há problema com mau hálito, cabelo desarrumado, não é isso? Porque você está vendo enquanto namorado aquele cabelo lisinho, direitinho. E aí, na primeira noite dormindo junto ali, quando acorda pela manhã, está aquele cabelo, né? Aquele bafo que você também não viu enquanto namorava, que encontrava com balinha e tal, os dentes costas, asepsia bucal certinho. Então, no princípio, tudo são flores, e a vida conjugal é uma analogia, um exemplo interessante para a gente citar. Só que o tempo passa, os filhos chegam, a mudança corporal, a idade também vem, começa a pesar, a libido não é mais a mesma, a produção hormonal não é mais a mesma, as coisas elas vão mudando, enfim,
Em todos os nossos projetos de vida, ele tem um início, ele tem um meio, ele tem fases, e nós precisamos agir em cada fase com a sabedoria que Deus quer dar para nós, porque eu digo que além da incoerência, de nós não sabemos lidar com o momento presente, e nós ficarmos lembrando do passado, além de ser uma questão incoerente, que não é a vontade de Deus, também é injusto. Você olhar para a tua esposa, ou vice-versa, a esposa olhar para o marido, e dizer para ela: eu lembro aquele tempo que a gente namorava, né? Você magrinho, maior disposição. Não é justo você olhar e falar assim: olha, que saudade, aquele tempo que a gente não tinha filho, viajava, curtia. Não é sábio nós vivermos no presente lembrando do passado, e pior ainda é nós ficarmos com saudosismo do passado e deixarmos de fazer a vontade de Deus no presente, porque Deus não muda. A Bíblia diz que o sábio, ele discerne o tempo, ele discerne o modo. Existia um tempo do início que Deus requereu de nós um posicionamento, Deus requereu de nós uma postura naquele momento. O tempo passou, e hoje nós estamos num tempo onde Deus requer de nós um modo, uma postura nesse tempo, dentro da vontade dEle, com sabedoria, com discernimento, com esperança, com fé. Precisamos ser realistas sem sermos pessimistas. Precisamos entender que independente de era, de tempo, o Senhor segue sendo o Senhor. Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Por isso que o profeta diz que no decurso dos anos, no meio do processo, enquanto nós caminhamos, nós precisamos dizer: Senhor, aviva a tua obra, reacende, faça-me brilhar novamente, faça-me amar a minha esposa com aquele amor que eu a vi no primeiro dia que eu a conheci. Faça-me brilhar, faça-me voltar a resplandecer, aquele vigor, aquela vitalidade. Eu lembro, lógico, todos nós lembramos o início da nossa caminhada com Deus, aquela coisa apaixonante, forte. Eu já contei para os irmãos que eu já bati no poste lendo a Bíblia, caminhando lendo a Bíblia. Eu já parei pedalando a bicicleta no dia seguinte, após o meu batismo com o Espírito Santo, porque eu fiquei com medo de cair ou ser atropelado, porque eu não conseguia me conter. Se eu desse um bom dia, eu orava em línguas, eu lembrava do hino, começava a orar em línguas, chorar um dia após o batismo com o Espírito Santo. Você também lembra do fervor que você tinha, da paixão que você tinha? Você lembra de como você se dedicava à palavra, como você se sensibilizava com o perdido, como você se sensibilizava com a causa da igreja, com a causa do irmão? Você abria as escrituras e você sentia que Deus falava contigo. E hoje, como você está hoje? Tentado a desistir, tentado a desanimar, desertando da sua vocação. E esse é o momento que nós temos que colocar em nossos lábios o clamor do profeta: Senhor, aviva a sua obra hoje, faça-me voltar a brilhar, Senhor, reacende a minha paixão, meu amor por Ti. É possível que você esteja hoje, dentro do teu contexto familiar, incrédulo em relação à tua casa, em relação à tua família, até mesmo sendo injusto nas suas comparações, nas suas colocações. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha uma postura esperançosa, é que você tenha uma postura de fé, é que você possa interagir nesse momento presente segundo a vontade de Deus, não com esse saudosismo destruidor. E dizer para Ele: Senhor, aviva, te dou graças porque eu cheguei até aqui, estou até aqui, estou de pé, estou conseguindo sustentar os projetos que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Senhor, mas está difícil, estou cansado, estou afadigado, mas aviva a tua obra hoje. Se você está aqui, não sei o que tem te pressionado a desistir. É possível que você esteja passando uma fase da tua vida, eu estou citando o exemplo da vida conjugal, mas a vida espiritual enquadra aqui todos nós. É possível que você esteja assim, naquele desestímulo, você não tem mais aquela paixão. Olha, irmãos, há um tempo atrás, eu estava ali em cima, numa reunião como essa, e
o irmão estava ministrando música muito bem, ele estava bem, naquela sensibilidade com Deus, e eu olhei o irmão ministrando e falei: puxa, que coisa boa, o irmão está bem, está fluindo no Senhor. Mas lá de cima eu olhei para o povo e eu vi pessoas apagadas, como um pedaço de pedra no meio do povo, fria, e meu coração começou a entristecer. E não foi uma, foram algumas pessoas, destacavam-se na frieza, na indiferença, o Espírito Santo se movendo, mas não havia uma sensibilidade, uma correspondência daquela pessoa, aquele mover de Deus. Algo sério estava acontecendo com aquelas pessoas, não correspondia o agir, o mover de Deus. Talvez essa seja a tua situação hoje. Talvez você tenha entrado aqui hoje e todo o tempo dessa reunião até o momento, você, do jeito que entrou, você está. Você já não sente mais aquele calor que você sentia. Seus olhos estão secos. Não há mais aquela paixão que te quebrantava, que te jogava aos pés do Senhor, aquele prazer pela presença de Deus. Esse pode ser um indício, um indicativo de que você está precisando ser reavivado. Você precisa voltar a brilhar, você precisa reacender, você precisa voltar à paixão. Mas como isso será possível, Samuel? Se você, sinceramente, for diante de Deus e falar: Senhor, reaviva a tua obra, Senhor, na minha vida. Às vezes nós escutamos os seguintes discursos: fulano não é mais o mesmo, a igreja não é mais a mesma. Teve um que disse para mim assim: sabe, Samuel, eu gostaria de ver a igreja vivendo o que foi lá em Atos 2. Eu vi isso também na televisão outro dia. Isso é uma incoerência. Isso não será possível, porque o vento de Deus sopra, o mover de Deus segue. O que Deus fez em Atos 2, Deus fez para aquele momento, para aquela época. Bem-aventurado foram aqueles que corresponderam àquele mover, interagiram àquele mover de Deus. Só que o vento de Deus sopra, o mover de Deus, ele segue. Escuta, Atos 2 fala daquele moverzão de Deus. Você segue lendo o livro de Atos, capítulo 4 de Atos, ocorreu a prisão de 2 apóstolos. Pedro e João foram presos, um baque. Imagina, a gente olha para a Bíblia assim e vai lendo assim, às vezes falta um sentimento assim, mas traz para hoje. Eu estou pregando aqui e quando terminar a reunião, a polícia me prende. Espero que isso aconteça, se tiver que acontecer, pelo nome de Jesus, não por nenhum vitupério, nenhuma. Mas tudo bem, eu vou preso. O que tu acha que ia acontecer? Talvez eu falar: aí, tá vendo aí, o cara está em pecado. Aí, ó, Deus pesou a mão, sei lá. Pode ser, não pode não ser. Mas 2 homens foram presos, Atos 4. Atos 7, Estevão foi morto, um homem de Deus, apedrejado por causa da verdade. Morreu apedrejado, isso está dentro do livro de Atos. Atos 5, Ananias e Safira morreram num culto, porque mentiram para o Espírito Santo. Você segue as escrituras, Atos 6, entrou murmuração, helenista murmurando contra os hebreus, porque julgava que a distribuição para suas viúvas não era justa. O livro de Atos segue com prisão, perseguição, um montão de coisas. É uma incoerência alguém chegar dentro do ponto dessa realidade e falar: oh, como eu queria Atos 2 de novo. É dizer para a tua esposa: oh, como eu queria te ver de novo magrinha, com 15 anos, quando começamos a namorar. Pô, que pena que você está assim. Ou vice-versa. Irmãos, precisamos de sabedoria para reagir ao tempo que estamos vivendo presente, segundo a vontade de Deus. Provérbio, Eclesiastes capítulo 7, verso 10 diz: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. E o texto complementa e diz: porque não é sábio perguntar assim. Jamais digas, porque foram os dias passados
melhores do que estes. Não é sábio perguntar assim. Precisamos de maturidade para viver o tempo presente, segundo aquilo que Deus deseja que vivamos, sem olhar para o passado e ficar preso a ele. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os princípios de Deus permanecem, aquela essência que Deus colocou aí está dentro de você. A Bíblia diz que o dom de Deus, ele é irrevogável. Sabe aquilo que Deus plantou dentro de você aquele dia? Quantos lembram disso aqui? Aquele fogo que Deus plantou assim dentro de você, aí dentro, que te fez ferver, que te fez brilhar, ele está aí, ou não? Senão você não estaria aqui. Ele está aí. É o teu dever, é o meu dever, nossa responsabilidade fazê-lo reacender. E Deus gosta disso, Ele quer fazer isso em você. É o nosso dever, é a nossa responsabilidade chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero voltar a brilhar, Senhor. Eu quero voltar a viver aquela dimensão que o Senhor idealizou para que eu possa viver. Eu quero terminar lendo um texto. Abra a tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. Quantos encontraram aí, diz amém. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Vamos fazer uma coisa. Eu sei que tem uma diversidade de tradução aqui. Eu vou contar de 1 a 3. Você vai ler esses dois versículos, independente da tua tradução. Vamos fazer um barulho aí no mundo espiritual, ok? Verso 8 e 9. 1, 2, 3. Amém? Em tudo, porém, somos atribulados. Precisamos ser realistas. Amém? Esse evangelho triunfalista que prega por aí, que você não sofre, que você não passa por aflições, não está na Bíblia. Isso é um evangelho segundo o homem. É o que se chama de evangelho humanista. O centro é o homem. O texto das Escrituras e outros que você conhece diz: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quando você experimenta algum abatimento na sua vida, você começa a ser destruído por ele, isso significa que você não está passando por uma prova dentro das perspectivas de Deus. Nós precisamos considerar essa advertência bíblica, pedir a Deus sabedoria para a gente saber como nos portar. O sábio, ele sabe o tempo e ele sabe o modo. Realista sim, pessimista não. Precisamos interagir no momento presente, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer que a gente faça, não ficarmos paralisados olhando para o passado, ou ficarmos paralisados pelas nossas próprias aflições, pelas circunstâncias que vêm sobre nós. Olha, no nome de Jesus, eu não sei o que se passa no teu coração nessa hora. Eu não sei quais têm sido os seus sentimentos nesses últimos dias, mas Deus permitiu que você entrasse aqui hoje. Deus permitiu que você viesse até aqui hoje, porque Ele quer que você ponha nos teus lábios o clamor do Abacuque, o clamor do profeta. Se você olha para a tua vida hoje, você vê motivos, alguma área que você identifica
necessidade de desistir, áreas que você está estagnado, que você já não flui mais, não interage mais. O Senhor te chama a colocar um clamor nos teus lábios. Você precisa reacender para Deus. Você precisa voltar a brilhar para o Senhor. Voltar, sabe, reacender. Você precisa ser reavivado. Você tem que mudar a tua expressão em meio à adoração, onde Deus se move. Não é normal que você esteja presente nos lugares cujo Senhor se manifesta e não há uma correspondência na tua vida. Não há uma correspondência. Alguma coisa está acontecendo. Não é possível que você consiga dedicar a maior parte da tua vida para você mesmo e você não tem aquele desejo de corresponder ao muito que Deus tem feito por você. Não é possível que você permita que a tua vida seja uma vida infrutífera, uma vida estagnada, marcada pela lamentação, olhando para os dias lá de trás, olhando para a década de 60, 70. Oh, como era bom, oh, como era bom, oh, como era bom. Março de 2015, Deus te chama a um posicionamento. Deus te chama a corresponder à vontade dEle hoje. Hoje Ele te chama. Ah, mas eu estou passando por isso. Ele te chama hoje, porque quem chama capacita, amém ou não amém? Quem chama capacita. Ah, estou doente. Quem chama capacita. Ah, mas eu estou morando em tal lugar. Quem chama capacita. Você precisa dizer para o Senhor hoje o sim, o amém. E não diga no teu coração, porque foram os dias passados melhores do que o presente, que isso não é sábio. Seja sábio e viva o tempo e o modo de Deus para a tua vida hoje, com fé, sendo realista, sem ser pessimista. Quando os espias voltaram daquela missão, e a sua maioria descreveu: olha, nós não podemos entrar ali em Canaã, porque lá tem homens grandes, gigantes, homens maus. Levantou-se um homem chamado Caleb, que fez a seguinte afirmação: eia, subamos e possuamos a terra. O Senhor já nos deu essa terra. Pode ter gigante, pode ter a adversidade que for, mas fiel é o que prometeu, o qual também fará. Eu compartilhei com os irmãos, algumas pessoas essa semana agora, que eu passei um momento difícil na minha vida ministerial, que eu vim durante um bom tempo assim, só vitória, né? Bom, a lutinha aqui, outra ali, até que chegou uma que foi forte, como diz a turma, bateu na coluna dorsal. Mas como Deus tem os seus canais, os seus meios. E uma pessoa que me abençoou muito nesse tempo foi minha esposa. E eu digo para algumas irmãs aí, que ao invés de levantar o marido, afunda. Eu uso esse exemplo. Tem esposa que às vezes é Mical, tem espírito de Mical, bota para baixo. Eu lembro que Eliana falava comigo: Samuel, eu lembro que Deus falou conosco quando não tinha nada, a gente tinha um amor pelas ovelhas, por caminhar. E ela lembrava as palavras, lembrava as visões, lembrava tudo que Deus falou, para dizer o que nós já sabemos: Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. O que Deus tem falado a nosso respeito, Ele vai cumprir. Por isso que nós não tememos. Não tememos quem se levanta, não tememos quem fala, não tememos nuvem preta, nuvem negra, nuvem azul, porque fiel é o que prometeu, o qual também fará. Quantos tem promessa aqui de Deus? Você acha que o teu sentimento, você acha que as circunstâncias, você acha que homens podem neutralizar, destruir essas promessas? Não podem. Só tem um que pode: você mesmo. A tua incredulidade, a tua falta de sabedoria
no tempo que você está vivendo, temos que nos levantar e falar assim: olha, independente de tudo isso, Deus é fiel, e tudo que Ele tem falado a meu respeito, Ele vai cumprir. Põe-se de pé no nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Levanta as tuas mãos, no nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, não como um gesto mecânico, mas como uma atitude de rendição ao Senhor. O que tem se passado no teu coração nesses dias? Há algum setor da tua vida que você está desanimado, está desanimada, está apagado, está apagada, e você tem sido tomado pelo sentimento da desistência? O Senhor te chama a um posicionamento. Deus não mudou. De geração em geração o Senhor é Deus. No nome de Jesus. Hoje você não veio aqui porque já é hábito teu vir. Você não veio aqui simplesmente porque alguém chamou você. Você veio aqui porque o Espírito Santo te atraiu, porque Ele quer te acender. Ele quer fazer você voltar a brilhar. Ele quer reavivar a tua vida, quer reavivar os dons que há em ti. Ele quer reavivar a sua esperança, a sua fé, o temor do nome dEle na tua vida. Mas o que o Abacuque fez, o profeta, é uma atitude de humildade. Ele reconheceu que precisa reacender, ele precisava se levantar, ele precisava experimentar na sua história um novo mover de Deus, na obra, no seu ministério profético. E eu quero convidar você na prática a fazer esse clamor. Você que está aí, entendeu essa palavra? Você que está aí igual um museu, vivendo de passado, deixando de ver o presente e o futuro, sai do teu lugar e vem até aqui no nome de Jesus. Você que está paralisado, neutralizado pelas suas crises, talvez como Elias, você já fez tua caverna. Você já fez tua caverna, está cheio de autopiedade, está sentimento de injustiça. Você está deixando de ver o que Deus tem para você no presente, está deixando de ver o que Deus tem para você no futuro. No nome de Jesus, rompa com isso agora. Eu quero declarar os teus pés livres, quero declarar o teu coração inclinado e sujeito ao Espírito Santo. Quero, no nome de Jesus, dizer que hoje é um dia de recomeço para você. Hoje é um dia de reavivamento na tua vida, de uma retomada de posição, de uma volta ao princípio. No nome de Jesus, vem até aqui. Você que possivelmente não tem tido mais esperança em relação à tua família, em relação à tua própria vida, você não acredita mais. Você acha que você já foi vencido pelas adversidades, pelas circunstâncias. Sai do teu lugar e diz: Senhor, volta, faz com que a minha paixão volte, a esperança, a fé volte em minha vida. No nome de Jesus, eu espero você. Vem até aqui, não tenha vergonha não. Olha, se alguém ao teu lado aí está travando uma guerra aí, uma batalha, alguém que deixou de sonhar, deixou de viver, deixou de brilhar, está vivendo por viver, caminhando por caminhar, dá um toque nela aí, fala: vamos lá comigo, vamos fazer esse clamor junto. Aviva, Senhor, a tua obra em minha vida, no nome de Jesus. Tua palavra diz que o coração contrito, o coração quebrantado, o Senhor não despreza. O Senhor se inclina ao coração rendido, ao coração, ó Deus, entregue. E nós temos a fé, nós temos a convicção de que o Senhor estende as tuas mãos para cada vida aqui, cada pessoa que está aqui na frente, Pai. Há um clamor verdadeiro, um clamor sincero,
E esse clamor não se resume só às palavras, mas à atitude de cada um aqui. Envie aqui na frente para dizer para o Senhor: Senhor, reaviva-nos. Senhor, reacende o fogo em nós. Senhor, reacende a paixão em nós, Pai. Eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em cada um aqui, em cada vida aqui, Senhor, e voltar a reacender, Senhor, em nome de Jesus, reavivar cada vida, cada coração aqui, no nome de Jesus Cristo. Reacende o fogo por Ti, reacende a paixão por Ti, Pai, em nome de Jesus. Que ninguém aqui seja vencido, ó Deus, pelas adversidades, que ninguém aqui seja paralisado, e pior, retroceda por causa das circunstâncias, por causa das agruras, das lutas da vida, porque o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Que a expectativa de cada um aqui esteja no Senhor, esteja em Ti, esteja naquele que não muda, aquele que não há nenhuma variação de mudança, aquele que é Deus de geração em geração, aquele que não está, ó Deus, não está preso às mudanças desse mundo, à cultura. O Senhor está sobre tudo, sobre todos. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e será eternamente. Põe em cada coração aqui esperança, põe em cada coração aqui fé para ver além das nuvens, fé para ver além das circunstâncias, fé para caminhar, fé para perseverar, fé para obedecer, fé para viver o Teu reino, em nome de Jesus, Pai. Guarda-os em Teu nome, é o que nós te pedimos, com a inteira certeza de que o Senhor nos ouve, no nome de Jesus, Pai, para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória, e para o louvor do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, você que está aí, vamos cantar o refrão dessa canção. Vocês podem voltar, se alguém aqui estava longe do Senhor, alguém que está orando por você, permita a gente pegar o teu contato para a gente cobrir tua vida, orar por você, no nome de Jesus. Levanta as tuas mãos aí, fecha os teus olhos, você aí atrás, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos e diz: Senhor, incendeia. Vamos começar nossa semana com esse clamor a Deus: Senhor, incendeia. Não permita, ó Deus, que esses tempos difíceis, não permita que as tantas tribulações, tantas lutas façam com que o nosso brilho, o nosso fogo se apague, mas que possamos permanecer vivos, permanecer acesos para Deus, para a glória do Senhor.